Capítulo 10. Estranha aquisição. Leonor decidiu que não perderia seu lugar no coração do pai para satisfazer os caprichos de Maria Alice. Vestiu-se e, quando se dirigia à mesa para tomar café, encontrou o casal à sua espera. Minha querida, que bom tê-la conosco para o café. Seu pai me disse que sempre fizeram as refeições juntos. Leonor respondeu, desinteressada. Éramos só nós. Fazíamos companhia um ao outro. Maria Alice, tentando mostrar gentileza à menina diante do marido, contrapôs. Espero não estragar essa maravilhosa relação entre pai e filha com a minha presença. São poucos os pais que assumem os cuidados de uma filha como teu pai fez, principalmente se tratando de uma moça. Leonor dirigiu o olhar para Maria Alice e respondeu. Sou a primeira a distingui-lo entre os que velaram por mim, pois sei que sua dedicação foi absoluta. Reconheço que chegou o momento de ele viver sua própria vida e, por isso, a senhora não interfere em nada. Sentaram-se à mesa e a conversa girou sobre banalidades. Em meio à refeição, ouviu-se o ruído característico do trotear de cavalos se aproximando. Depois de alguns minutos, viram que Antero chegava acompanhado de Lúcia, prima de Leonor. Após os cumprimentos de praxe, as jovens saíram para um passeio. José Venâncio e Antero se dirigiram para uma sala que servia de gabinete e Maria Alice se retirou para o seu quarto em busca de algum livro que pudesse espantar o tédio incipiente. Lúcia, curiosa, perguntou à prima. Então, como estás te saindo? Como é a tua madrasta? Leonor deu um suspiro e concluiu. Acho que vou ter que me casar. Não vou aguentar muito tempo nesta casa, com os chiliques desta portuguesa. Lúcia riu e falou. Mas ela não é uma mulher fina, elegante e que sabe viver em sociedade? Quem sabe tu não aprendes alguma coisa com ela? Leonor fuzilou com o olhar a prima e retrucou. Lúcia, tu sabes muito bem que não estamos aquém destas mulheres da corte. Temos conforto, e os saraus na vila não deixam nada a desejar aos da capital do império. Os nossos vestidos vêm de Paris e, se meu pai quisesse, poderia me ter mandado estudar lá. Sim, é verdade. Perto de outros lugares não estamos tão mal assim. Mas, diga-me, o que não te agradou nela? Leonor pensou um pouco e respondeu. Não sei ao certo, mas acho que é o seu jeito afetado, querendo sempre agradar a meu pai, procurando ser exageradamente gentil comigo. Diz coisas tolas, preocupa-se com bobagens. Além disso, tive um sonho muito ruim com Maria Alice e isso fez piorar os meus sentimentos em relação a ela. Lúcia ficou pensativa. Imagino como te sentes, prima. Não quis vir aqui antes para ver como as coisas iam até que te acostumasses com a nova situação. Meus pais estão preocupados. Minha mãe também sentiu qualquer coisa nessa moça e teme pela tua situação. Ainda não pude conversar com o meu pai, ele passa o dia junto a ela. Desde sua chegada, ainda não retornou às suas lides e, se o meu tio não tivesse vindo aqui hoje, continuaria sem tratar de negócios. Acho que essa lua de mel vai ser eterna. Se assim fosse, o tio José Venâncio estaria feliz. O problema vai ser quando terminar a lua de mel. O que queres dizer? Ora, Leonor, quando ela começar a frequentar a sociedade, irá se tornar mais exigente e não sei como o tio vai reagir. Tu sabes, ele é um homem discreto, avesso a festas e saraus. Preocupada, Leonor resolveu voltar. Infelizmente, uma surpresa desagradável a esperava. Após se recolher ao quarto, Maria Alice tentou iniciar uma leitura que a ajudasse a se distrair. Ao passar pelo gabinete de José Venâncio, ouviu que Antero lhe falava algo sobre alguns fazendeiros que apoiavam um tal de Bento Gonçalves, militar que havia perdido seu posto de comandante da Guarda Nacional. José Venâncio respondera que já ouvira falar dele e que sabia ser um liberal, que defendia as ideias farroupilhas, e, que se dependesse dele, teria, o tal general, todo o apoio possível. A princípio, não deu importância ao fato, mas, logo ao iniciar sua leitura, sobreveio-lhe uma ideia que considerara magnífica.
Achara os escravos ali indolentes e magros e imaginara que, se a fazenda tivesse braços fortes nas tarefas diárias, poderia aumentar a riqueza do marido. Odiava conversas abolicionistas e isso era mais um ponto de conflito entre Leonor e ela. Sabia que se adquirissem mais escravos a filha de José Venâncio se aborreceria, mas, ao mesmo tempo, ela estaria demonstrando sua preocupação com os negócios da família. Com seu pensamento a vagar pelos caminhos receptivos da intuição negativa, teve uma ideia que considerou muito melhor. Levantou-se e, pedindo licença, entrou no gabinete onde José Venâncio se encontrava. O assunto ainda pairava sobre a situação política e a possibilidade de uma revolução. Surpreso, pois não estava acostumado com interrupções, José Venâncio questionou. Aconteceu alguma coisa, Maria Alice? Estou tratando de um assunto por demais importante. Maria Alice deslizou como uma serpente enroscando-se no pescoço do marido e sussurrou languidamente. Estou a sentir tua falta, querido. Vim ver se ainda me amas. José Venâncio, desconcertado, segurou as mãos da mulher e falou baixinho, enquanto seu irmão sorria, meio vexado. Por favor, Maria Alice, estou tratando de coisas sérias. Falsamente ofendida, a jovem esposa falou, queixosa. Gostaria de participar da vida do meu marido, afinal de contas, faço parte da família ou não? Sim, claro, mas é que... Qual é o problema, querido? Não posso ajudar com uma opinião feminina? Estive a pensar que seria uma boa ideia se comprássemos alguns escravos. José Venâncio olhou para Antero, que deu de ombros e respondeu. É verdade. Estão leiloando alguns escravos na cidade e Antero veio saber minha opinião. Não é um bom momento para se adquirir escravos, com estes boatos abolicionistas. Além do mais, estamos à beira de uma revolta sem precedentes. Os olhos de Maria Alice brilharam e ela continuou, interessada. Isso são boatos. Por que relutas em comprá-los, se os que possuis não te servem à altura? Não tenho queixas destes homens. Trabalham o mais que podem, não posso exigir mais. Mas se tivesses escravos mais jovens e fortes. Além disso, gostaria de ter um escravo doméstico para que eu pudesse ensiná-lo como se faz na corte. Antero olhou para o irmão que, antes que José Venâncio respondesse, explicou. Dona Maria Alice, minha cunhada, sei que estás acostumada com estes requintes, mas aqui no Rio Grande não é comum se comprar um escravo adulto somente para atender as senhoras. Os nossos negros são grosseiros, acostumados ao trabalho pesado, e nossas mulheres preferem as negras para o trabalho doméstico. A não ser que seja gurizote. Maria Alice olhou para o cunhado e comentou. Talvez tenha chegado a hora de as coisas mudarem. Não é, senhor Antero? Quem sabe se eu não casei com o teu irmão para trazer um pouco de civilização para esta terra? José Venâncio interveio. Sei que tens as melhores intenções, minha querida, mas preciso pensar neste assunto. Maria Alice olhou com firmeza para o marido e arriscou. Tens medo da reação de Leonor? Temes incomodá-la com a compra dos negros? Não tenho medo de ninguém. Se pudesse, evitaria qualquer desgosto para minha filha, mas se realmente houver necessidade, comprarei os escravos. Maria Alice sorriu aliviada. Eu sabia, meu querido, que não me decepcionaria. És um bravo, um homem de visão, muito diferente dos teus conterrâneos. Antero tossiu e, aproveitando a ocasião, se despediu, indo à procura de Lúcia. Ao chegar em casa narrou o ocorrido a Dona Francisca. Penalizada, ela não pôde deixar de exclamar. Meu Deus! As coisas estão piores do que eu imaginava. Pobre Leonor! Que Deus a proteja! Quando Leonor e Lúcia retornaram do passeio encontraram a casa em alvoroço. José Venâncio, cedendo às instâncias da mulher, tinha ido até a cidade, em princípio para observar o leilão de escravos. Maria Alice acompanhara o marido na divertida empreitada. Januária, preocupada, aguardava a chegada de sua jovem patroa.
Logo ao entrar na casa, Leonor pressentiu que algo não corria bem. Olhou para Januária e, lendo seus pensamentos, perguntou: "O que está acontecendo, Januária? Onde estão todos?" O patrão saiu com Dona Maria Alice. Foram até a cidade. A cidade? Fazer o quê? Perguntou a jovem, aflita. Sei não, sinhazinha, mas acho que foram comprar mais escravo para a fazenda. Lúcia interrompeu. E o meu pai? Foi junto com eles? Januária explicou que iam ter a procurar aí, não a encontrando, voltara mais cedo, dizendo que mandaria alguém buscá-la mais tarde. Leonor não podia entender. Por que aquela súbita necessidade de comprar escravos? Os que possuíam estavam atendendo às necessidades da fazenda. Por que aumentar o número desses homens sofridos, que só nutriam sentimentos de revolta e dor em seus corações? Intimamente, sentia que os pensamentos oriundos da opressão e da falta de respeito à dignidade daquelas almas sofredoras enevoavam, de certa maneira, o brilhante caráter de seu pai. Aprendera com a mãe a respeitar o ser humano, independentemente de sua raça ou credo. Dotada de um espírito propenso ao bem, apesar de suas inúmeras dificuldades, Leonor tinha aversão à escravatura. Sabia que o Brasil, infelizmente, ainda insistia em manter esta mancha em suas terras, mas confiava que um dia isso teria um fim, já que esta era uma tendência mundial. O fato de Maria Alice apoiar a utilização de escravos, os quais, apesar de seus protestos, seu pai mantinha por ser o meio de sustentar a economia da época, tinha acirrado ainda mais a aversão que sentia por todo aquele horror. Só pode ser ideia dela, pensava a moça. Certamente convenceu meu pai a comprar mais alguns escravos para os galpões, continuava em suas divagações. A tarde já ia meio quando José Venâncio e Maria Alice retornaram. Tinham almoçado na cidade, e a jovem esposa de José Venâncio aproveitara para fazer algumas compras. Realmente adquiriram algumas peças humanas para o trabalho na fazenda. O que Leonor não imaginava é que havia um que se destinaria aos serviços domésticos. Maria Alice pretendia transformá-lo em uma espécie de mordomo, para poder mostrar a todos a sua capacidade em transformar aquele ser quase bruto em um excelente serviçal, digno das casas europeias. Essa era a forma que a caprichosa mulher havia descoberto para ocupar os seus dias inequivocamente vazios. José Venâncio contou a Leonor, hesitante, o resultado de sua ida à cidade. Maria Alice não deixou por menos. Pena que não estavas aqui, querida. Fizemos um passeio encantador pela cidade. Além disso, teu pai adquiriu alguns negros por um preço muitíssimo razoável. Leonor fitou o pai e perguntou: tinhas mesmo necessidade de comprá-los? Os que possuímos não eram suficientes? José Venâncio procurou ser enfático quando respondeu: sim, havia necessidade. Apesar de estarmos produzindo bem, preciso incrementar a nossa produção, pois a concorrência é grande, minha filha. Além disso, Maria Alice teve uma excelente ideia. A jovem esposa de José Venâncio interrompeu, sem esconder a alegria que a notícia que iria dar lhe causava. Não imaginas o que teremos a partir de agora, cara Leonor. Um escravo que irá aprender todas as boas maneiras que conhecemos, será tal qual os escravos da nobreza do Rio de Janeiro. Poder-se-á comparar até com alguns de minha terra. Leonor não entendia a utilidade daquela aquisição. Januária e as demais escravas da casa não estavam dando conta. Por que trazer mais um serviçal? Perguntou. Lúcia, que permanecera calada até aquele momento, recomendou em voz baixa. Calma, Leonor. Estes assuntos não nos dizem respeito. Deixa que o teu pai e a tua madrasta decidam o que é melhor. Leonor não lhe deu ouvidos e continuou. O senhor poderia me dizer, meu pai, o que está vendo? José Venâncio respirou fundo e comentou, procurando não magoar a filha. Minha querida, estamos procurando melhorar a nossa vida aqui na fazenda. Maria Alice apenas pensou em tornar mais prazerosas as nossas existências, tendo cuidado de adquirir um serviçal que nos sirva à altura.
Dar-se-á ao trabalho de educar um ser bruto, quase desumano, para nos agradar. Leonor teve ímpetos de responder ao pai que ele estava enganado, que Maria Alice só queria encontrar uma maneira de afastar o tédio, que ela detestava aquela vida na fazenda. Mas teve um lapso de lucidez e respondeu em tom irônico, que passou despercebido apenas a José Venâncio. Tens razão, meu pai. Não havia percebido a grandiosidade deste gesto. Procurarei não esquecer, de agora em diante, que a senhora Maria Alice pensa apenas no nosso bem. Maria Alice sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Notara a intenção velada das palavras de Leonor e, determinada por uma vontade férrea, pensou, enquanto dirigia um olhar de terna compreensão para a moça. Ainda estarás em minhas mãos, querida. Estás a te interpor entre mim e teu pai, mas, deixa estar, minha cara, que eu te poderei causar mais danos do que imaginas. E foi isso que efetivamente aconteceu. No dia seguinte, Leonor levantou cedo e se dirigiu para a cozinha, para falar com Januária. Antecipara-se a escrava e queria conversar com ela antes que os demais se levantassem. Ao entrar no amplo recinto, composto por enorme fogão de campanha e uma mesa comprida de madeira rústica, Leonor se aproximou e sentou à mesa. Januária observou o rosto pálido da moça e falou. Sim, aí não dormiu bem. Tá cansada, os olhos vermelhos, disse, balançando a cabeça. Leonor voltou-se para a boa escrava e se lamentou. Januária. Viste o que ela acabou de fazer? Incitou meu pai a comprar mais escravos, só para o seu deleite. Quer mostrar que tem poder, ascendência sobre ele. Januária deu uma risadinha e comentou. E tem mesmo. Ah, que tem, tem. Leonor respondeu imediatamente. Ora, Januária. Tenha modos. Estou falando sério. Ela está tentando me desafiar, pois sabe que eu não queria que ele comprasse mais escravos. Januária tornou-se séria e falou. Sei do que a sinhazinha Leonor tá falando. Tá preocupada com essas mudanças. O senhor José Venâncio é um homem bom, tem um bom coração, apesar dos negros que mantém aqui. Não gosta de maltratar os escravos e não farta uma cama e um bom prato de comida aos seus negros. Agora, com a nova patroa parece que as coisas vão mudar porque ela não gosta da nossa cor, não é? Leonor fez um sinal afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Exatamente. Ela não me inspira bons sentimentos e acho que também não os tem. Sinto um perigo constante quando estou perto dela, parece que Maria Alice me deseja o mal permanentemente. Januária, preocupada, procurou acalmá-la. Minha menina, não se apoquente. Tenha paciência, tu é uma flor delicada, acostumada a ser mimada. É só isso. A dona Maria Alice está enciumada, quer separar um pouco o patrão José Venâncio de ti. A menina deve de ter paciência. Leonor deu um suspiro e se dirigiu à enorme varanda, onde faziam as refeições. Alguns minutos depois, Januária chegava com apetitoso desjejum. Trazia leite e pães que acabara de fazer, pois era costume na fazenda fazer o pão diariamente, mantendo-os sempre frescos. Januária acordava ainda à noite e providenciava os quitutes para a primeira refeição dos patrões. Com a chegada de Maria Alice, procurava se desdobrar, porque a nova patroa gostava de pratos requintados e bolos com receitas portuguesas, o que Januária fazia com perfeição. Acostumada às lides culinárias e devido à influência colonizadora da região, de origem portuguesa, a boa mulher tinha lá os seus dons, que acabaram conquistando até o paladar exigente de Maria Alice. Dessa forma, o desejum se transformara em uma alta refeição, que era muito apreciada tanto por José Venâncio como por sua caprichosa esposa. Leonor, entretanto, mal provava os quitutes de Januária, deixando a escrava muito desgostosa, não apenas por ver os seus pratos rejeitados por sua sinhazinha, mas porque se preocupava com a sua saúde. Após a insistência de sua ama de leite, pois Januária havia amamentado Leonor quando ela nascera, a moça tomou alguns goles de leite e ingeriu uma porção de bolo de fubá. A seguir, retirou-se, dirigindo-se para fora,
a fim de sorver um pouco do ar puro da manhã. Caminhava lentamente, procurando concatenar as ideias e tentar descobrir um modo de não ficar à mercê do gênio difícil de Maria Alice. Prendera o cabelo de tom escuro em uma trança lateral e tocava delicadamente os fios, presos por uma fita cor-de-rosa. O casaquinho que acompanhava a saia, de cor suave, denunciava a simplicidade e ao mesmo tempo feminilidade. Distraída, não percebeu que era observada. De uma das inúmeras janelas da grande casa, alguém a observava, fascinado. Rufino jamais havia visto algo sequer parecido. É verdade, já observara outras moças brancas, mas aquela, com aquela pele clara, com aquele cabelo escuro, vestida de rosa, era diferente das outras. Mais alguns minutos e Leonor resolveu entrar, ia pedir permissão a seu pai para ir até a casa de seus tios, Antero e Dona Francisca. Entrou pela porta principal e verificou que José Venâncio e Maria Alice já haviam tomado o café da manhã. Ia se dirigindo para o interior da casa, quando, inesperadamente, surgiu à sua frente o escravo Rufino. Assustada com o imprevisto, Leonor deu um grito e, trêmula e irada, exclamou, alterada: "Quem és e que fazes em minha casa?" Imediatamente, José Venâncio acorreu e, acalmando-a, falou em tom conciliador: "Minha querida, este é o novo escravo que adquirimos ontem à tarde. Maria Alice vai iniciá-lo nas lides domésticas. Ele irá auxiliar Januária, que já está muito velha e precisa de mais repouso. Além disso, estará sempre à disposição de vocês duas para qualquer coisa que precisarem." Leonor retrucou, magoada, enquanto abraçava o pai: "Mas, meu pai, tens certeza que isso era necessário? Por que não escolheste uma das mulheres dos outros escravos para ficar em nossa casa? Não achas estranho termos um homem desconhecido dentro de nosso lar?" José Venâncio obtemperou: "Ora, Leonor, é apenas um negro que servirá ao que for mandado. Não irá perturbar a nossa vida, está aqui para nos ajudar." Leonor fixou o olhar no homem que recuara e se encontrava a um canto, cabisbaixo. Sentiu uma aversão inexplicável por aquela criatura e, pedindo licença, dirigiu-se a seu quarto. Maria Alice não pôde deixar de aproveitar a ocasião para lançar as suas sementes. "Meu querido marido, não vês o que está acontecendo?" José Venâncio olhou para a mulher sem compreendê-la. E ela continuou: "Ora, já está na hora de casar esta menina. Esses chilicas, essas ideias abolicionistas acabarão logo, logo se ela tiver um marido para cuidar e algumas crianças para entretê-la", disse, rindo. José Venâncio fixou-a, surpreso, e perguntou: "Achas mesmo que Leonor está preparada para o casamento?" "Acho que ela é tão jovem, me parece uma menina ainda." Maria Alice tornou, incisiva: "Estás enganado, querido. Tua filha é uma rapariga e está absolutamente pronta para casar. Está se sentindo solitária após o nosso enlace e, visto não poder mais ficar tanto tempo ao teu lado, necessita de alguém que partilhe a vida com ela. Pode ser, mas quem? Leonor raramente frequenta a sociedade, pois estas coisas a desagradam. É como a mãe, que sempre preferiu uma vida mais tranquila, sem muitos festejos. Não sei quem haveria de se interessar por ela aqui." Maria Alice franziu a testa como se fizesse um grande esforço mental e respondeu: "Não sei, querido, se vais aprovar, mas quantos anos ela tem?" 17, no mês que vem." A jovem mulher sorriu e afirmou com convicção: "Conheço um partido excepcional, que acredito te agradará muito." "De quem se trata?" "Saberás quando chegar a hora. Devo expedir uma correspondência para Portugal o quanto antes." Dessa forma, Maria Alice tecia a sua teia de forma lenta e calculada, enredando vidas, agindo, mais uma vez, deliberadamente, fora dos princípios da fraternidade. Capítulo 11. Arranjos matrimoniais. A despeito do descontentamento de Leonor com a situação criada por Maria Alice, a vida prosseguiu em seu inexorável curso, preparando, como sempre faz,
as lições próprias a cada um de nós. Os cuidados haviam sido redobrados nas fazendas, diante da iminência de uma revolta contra o governo imperial. Quando os homens saíam de casa, cabia às mulheres guardá-las, procurando defendê-las de qualquer intruso. Maria Alice, no entanto, não percebia a situação, pois estava ocupada em ensinar boas maneiras ao escravo recém-adquirido. Leonor, mais atenta, se inteirava dos acontecimentos junto ao pai, embora desse pouca importância ao fato. Seguidamente, Lúcia, sua prima, vinha visitá-la, ocasiões em que realizavam passeios pela fazenda ou arredores, às vezes iam à vila, acompanhadas de Dona Francisca ou da própria Maria Alice, sempre seguidas de perto por 2 escravos. Em uma dessas ocasiões, enquanto se dirigiam à residência de conhecida família, Lúcia falou, sorridente. Sabias, Leonor, que Leonardo estará retornando de Lisboa no próximo mês? Leonor olhou rapidamente para a prima e para a tia, e respondeu. Como me puderam esconder esta notícia? Então meu primo e amigo, Leonardo, retorna para casa e não fico sabendo. Dona Francisca sorriu, satisfeita, enquanto se acomodava melhor na charrete, e desculpou-se diante da sobrinha. Perdoe-me, querida. Ando atarefada com a reorganização do quarto de Leonardo. Felizmente, esses longos anos de saudades terminaram e meu filho está de volta. Lúcia falou maliciosamente, enquanto observava a reação de Leonor. Diga-me, Leonor, meu irmão mantinha uma correspondência constante contigo, não é mesmo? Leonor fixou a prima e respondeu, tentando parecer natural. Sim, é verdade. Sabes que éramos como irmãos, crescemos juntos e também senti muito sua partida. Lúcia insistiu. Creio que da parte de Leonardo sempre foste mais do que uma irmã, minha prima. Leonor sentiu que enrubescia, enquanto explicava. Por favor, Lúcia. Éramos crianças e não sabíamos o que falávamos. Naquele momento, Leonor olhou para Dona Francisca e comentou em tom sério. Não a leve a sério, tia Francisca. Sempre tive em Leonardo o irmão que não possuí. Leonor, tu sabes que és como se fosse minha filha. Se Leonardo a escolhesse para mulher seria uma grata alegria para mim e Antero. Sei que o meu filho sempre teve por ti uma dedicação especial. Acredito que José Venâncio não se oporia a uma união entre vocês. Leonor resolveu encerrar aquele assunto que tanto a perturbava. Acho que estamos nos precipitando. Leonardo está há algum tempo longe de nós e talvez não pense como antes. Há muito não responde às minhas cartas. De qualquer maneira, sempre apreciarei o meu primo, pela amizade que me dedicou. Dona Francisca aproveitou que o assunto se encerrava e perguntou. Diga-me, Leonor, como estão as coisas na tua casa? Leonor olhou com tristeza para ti e comentou. Acho intolerável a permanência naquele lugar. Tenho detestado cada dia mais a vida na fazenda. Lúcia, surpresa, questionou. Não estou te entendendo, Leonor. Sempre adoraste a vida no campo, os teus passeios, teus afazeres. Isso era antes de ela chegar. Maria Alice não apenas me afastou de meu pai, como trouxe um escravo para os trabalhos domésticos, coisa que eu detesto, tornando a minha vida insuportável. Preocupada, Dona Francisca procurou inteirar-se dos fatos. O que este escravo fez para que o execrasses assim? Sempre tiveste benevolência no trato com os negros. Leonor deu um suspiro e esclareceu. É verdade. Sempre abominei as maldades e castigos infligidos a eles, mas este Rufino é definitivamente abominável. Está sempre me espreitando, mal posso andar pela casa, pois não para de me seguir com o olhar. Se saio para tomar um pouco de ar, lá está ele na janela. É um suplício. Dona Francisca franziu o senho e comentou. Talvez seja impressão tua, minha filha. Estes escravos são pessoas muito grosseiras, talvez esteja deslumbrado com a tua delicadeza, teus modos. Lúcia interrompeu, apoiando a prima. Não, minha mãe. Quando estive na casa do tio José Venâncio na semana passada,
Estávamos passeando pelo campo, quando, inesperadamente, deparamos com este negro. Ele nos havia seguido e, diante da indignação de Leonor, simplesmente perguntou se ela não precisava de alguma coisa. Veja se é possível isso. Dona Francisca pensou por um momento e concluiu. Acho que teu tio deve ter uma conversa com o teu pai. Vou falar com ele. Estes escravos dentro de casa sempre trazem incomodação. A propósito, Maria Alice sabe disso. Leonor respondeu, dando de ombros. Foi ela quem o comprou com o propósito de ensiná-lo nas tarefas domésticas. Nos últimos dias, anda muito misteriosa, enviando cartas e aguardando as respostas com muita ansiedade. Não sei do que se trata, mas deve ser algo muito importante, pois parece que esqueceu um pouco de mim. Ainda ontem pude passear com meu pai pela fazenda como fazia antigamente. Dona Francisca, conciliadora, falou com suavidade. É preciso dar tempo ao tempo, minha querida. Tenho certeza de que tudo voltará ao normal e todos poderão ser felizes naquela casa novamente. Leonor concordou para agradar a tia, mas intimamente sentia que a paz que perdera jamais seria resgatada enquanto Maria Alice estivesse por perto. Espiritualmente, experimentava a presença de uma grande inimiga do passado, que vinha ao seu encontro para uma cobrança sem adiamento. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Da mesma maneira, a presença de Rufino era detestada por Leonor, por se tratar ele de alguém de seu passado, que suscitava em seu inconsciente a lembrança de uma vida infeliz, na qual muitos sofreram em suas mãos e acabara por traí-lo. Assim como nos sentimos felizes quando nos aproximamos de almas ou espíritos afins, sentimos sensações desagradáveis junto àqueles que nos despertam antipatia. Aqueles são os laços de amor ou afeto, que se renovam na estrada evolutiva, enquanto estes, os reflexos dos nossos débitos do passado, que nos buscam com o intuito de nos cobrar antigas dívidas. Uns refletem a afinidade, outros as diferenças de teor vibratório. Os mecanismos que determinam essas reações do espírito encarnado dizem respeito à variação vibratória, própria de cada pessoa e, muito especialmente, às características dos fluidos emitidos por cada um, condizentes com seu nível evolutivo. É fato bastante normal que diante da presença de pessoas de reconhecida hierarquia espiritual sintamos um indescritível bem-estar, assim como, quando ocorre o contrário, frente a pessoas iradas, revoltadas e negativas, também experimentemos a mesma intensidade de sensações, mas, nesse caso, negativas. Quen, após uma conversa desagradável, em que o interlocutor apenas se queixe e manifeste impressões deprimentes, relatando doenças ou maldizendo a terceiros, não sente indescritível mal-estar ou se afasta, com uma inexplicável dor de cabeça ou outra consequência negativa. Às vezes, os efeitos de um encontro desse teor podem durar por horas ou dias. São as emissões fluídicas de nosso infeliz irmão ou irmã, que são captadas, em nível perispiritual, por quem recebe tais choques vibratórios. Surge aí precioso instrumento para retemperarmos nossas energias. A oração ainda é o melhor alvitre. Como sabemos, não são todos que cultivam o hábito da prece, embora a maioria se diga religiosa. Dessa forma, acabamos por aumentar nossas dificuldades com pequenos dissabores, que, somados às inevitáveis contrariedades que fazem parte do programa de aprendizado na Terra, tornam a existência bastante mais amarga. Agregamos à nossa existência provas não previstas. Por aí se explica o alarmante aumento das depressões e desequilíbrios da alma na Terra. Se aliarmos a tudo isso componente espiritual, ou seja, os nossos desafetos do passado que nos cobram antigas dívidas, temos uma poderosa e perniciosa combinação que acaba por minar a saúde espiritual, levando à diminuição da ação de certos mecanismos cerebrais responsáveis pelo equilíbrio de nossas reações e mesmo do nosso humor. Bem, mais adiante tornaremos a este assunto. Naquela noite, para espanto de todos, Maria Alice surgiu, sorridente, diante da mesa do jantar. Intrigado com o olhar alegre da mulher, José Venâncio perguntou, na forma característica dos habitantes da região:
O que se passa contigo, Maria Alice? Parece que escondes algo de nós. A jovem esposa do fazendeiro respondeu. Sim, querido. Até ontem, mantive em segredo, mas agora acho que posso partilhar contigo e tua filha. Tomei a liberdade de convidar o meu irmão, Afonso, para passar os tempos aqui conosco. Creio que não te importarás, não é mesmo? José Venâncio sorriu e falou, acariciando a delicada mão da mulher. Tive muita simpatia por Afonso. A nossa casa está aberta para o teu irmão. Terei grande prazer em recebê-lo entre nós e creio que ele apreciará a vida nestas terras, arrematou com orgulho. Naquele momento, Maria Alice voltou-se para Leonor e indagou, com amabilidade calculada. E tu, minha querida, o que dizes? Terás uma companhia para os teus passeios e poderás trocar opiniões sobre os livros que tanto gostas. Aliás, pedi ao meu irmão que traga em sua bagagem alguns exemplares de livros novos. Leonor olhou para Maria Alice e respondeu, sem dar muita importância ao acontecimento. O senhor Afonso, como disse o meu pai, estará em sua própria casa. Quanto aos livros, tenho inúmeros exemplares para ler por enquanto. José Venâncio, percebendo a frieza da filha, censurou-a delicadamente. Estás muito arredia, minha filha. O que está acontecendo? Onde está a minha guria alegre e risonha? Afonso é um homem sofrido, que teve uma experiência muito trágica com a morte da esposa. Maria Alice continuou. É verdade. A minha cunhada morreu muito jovem, me deixando o encargo de criar o menino de meu irmão. Como não tive filhos, tentei auxiliá-lo no que foi possível. Aliás, como madrinha e tia de Miguel, não poderia agir de outra forma. Leonor procurou amenizar o tom de suas palavras. Peço que me desculpem, não sabia dessa história. O seu sobrinho parece-me ter tido a mesma sorte que eu. Viver sem a presença da mãe. Maria Alice suspirou e acrescentou. Por mais que eu tenha procurado suavizar essa ausência, é tudo muito difícil. Além disso, aos 14 anos ele foi para o internato. E depois para Paris. José Venâncio interveio. Ele virá com Afonso. Creio que não, pois está envolvido com a instalação de seu consultório em Lisboa. Miguel está se formando em medicina e penso que fará uma carreira brilhante. Talvez venha nos visitar em suas férias. Faço o que for necessário para que o meu cunhado se sinta bem. A hospitalidade é uma característica da minha gente e eu ficaria envergonhado se algo não agradasse a Afonso. Lamento apenas que estejamos vivendo dias tão inseguros. Maria Alice riu, enquanto enlaçava os braços bem torneados no pescoço de José Venâncio. Não te preocupes, meu querido. Está tudo certo. Duvido que estes imperiais cheguem até nossas fazendas. Não terão brilhos para tanto. Quanto à hospedagem, Rufino tem me ajudado bastante. Apenas desejo que Afonso não encontre rostinhos tristes quando chegar, ao assim se pronunciar. Maria Alice voltou-se para Leonor. José Venâncio acompanhou seu olhar e comentou. Leonor já está a par das desventuras de Afonso e, como possui bom coração, será uma companhia agradável, tenho certeza. Não é mesmo, minha filha? Leonor concordou e, pedindo licença, se retirou. O dia estava lindo e a moça tinha decidido dar um passeio a cavalo. Quando se dirigia para a estrebaria, deparou com Rufino, parado na entrada do galpão. Evitando olhar o escravo nos olhos, continuou caminhando como se ele não existisse. Imprudentemente, Rufino, percebendo a indiferença proposital da moça, tomado de despeito, deu um passo para o lado, obstruindo a passagem de Leonor. Leonor ergueu o olhar e, profundamente irritada, ordenou. Como ousas, escravo? Sai da minha frente. O escravo permaneceu impassível, como se não a tivesse ouvido. Leonor tentou novamente passar e uma vez mais foi interrompida. Exasperada, gritou histérica. Sai da minha frente, escravo inútil. Pela primeira vez, Rufino sorriu e disse. Peça pra patroa me mandar, sinhá.
É ela quem manda em Rufino. Leonor sentiu o rubor cobrir-lhe as faces e, tremendo de raiva, respondeu. Jamais tive qualquer preconceito contra a tua raça, mas também jamais vi um escravo tão orgulhoso e insolente. Falarei com meu pai para que ele te obrigue a obedecer às minhas ordens. Rufino dirigiu-lhe um olhar que assustou a Leonor. A seguir, foi encilhar um cavalo para a jovem. Incomodada com o acontecido, Leonor retornou para casa. Perdera a vontade de passear. Maria Alice trouxera não apenas um escravo, mas um aliado para dentro de casa. Precisava descansar e ordenar suas ideias. Não demoraria muitos dias para que o tal de Afonso chegasse, e sabe-se lá o que ainda teria que enfrentar. Chamaria Lúcia para lhe fazer companhia e ajudá-la a ser educada e gentil com o irmão de Maria Alice. Leonor sentia vontade de chorar. A cada dia sua vida tornava-se mais e mais detestável, e até as coisas que antes lhe causavam prazer agora parecia que serviam apenas para preencher o tempo de sua insócia existência. Como mudara? Até o pai percebera. Sim, deixara de ser uma moça feliz, apesar de suas sempre existentes tristezas íntimas, e se tornar uma pessoa amarga, envelhecida precocemente. Como gostaria que tudo mudasse. Quem sabe se com a chegada de Leonardo as coisas não se modificariam? Tentando se animar com a perspectiva de reencontrar o primo, Leonor voltou para casa e, sem dizer nada ao pai, se recolheu a quarto. Na hora do almoço, alegou estar com dor de cabeça e não veio para almoçar. Januária levou-lhe algum alimento, pois não podia ver sua guria ficar sem comer nada. Leonor recusou. Preocupada, a velha escrava quis saber o que ocorria. A moça não quis falar sobre o assunto e Januária apenas balançou a cabeça encanecida. As coisas não vão bem, pensou Januária. Capítulo 12. Planos decifrados. Alguns meses mais tarde, próximo à hora do almoço de um dia muito especial para Maria Alice, ouviu-se o tropel dos cavalos se aproximando da entrada do casarão. Ansiosa, ela parou diante da janela e, abrindo com cuidado as cortinas, sorriu, satisfeita, ao ver que o hóspede por quem tanto esperara finalmente tinha chegado são e salvo. Tudo estava preparado. Desde os aposentos até a farta mesa, composta por doces variados, especialmente os portugueses, que, diga-se de passagem, até hoje são uma tradição, as carnes assadas, as tripas à moda do Porto que Maria Alice adorava e uma variedade de quitutes próprios da região, que faziam jus ao hábito do interior do Rio Grande em bem receber os visitantes. Imediatamente, Maria Alice mandou chamar José Venâncio, que se encontrava em seu gabinete de trabalho. Ao ver o irmão chegar, com alegria incontida, segurou o braço do marido, levando-o para fora, a fim de aguardar a chegada do irmão. Curiosa, Leonor a tudo assistia da varanda, imaginando como seria o tal irmão de Maria Alice. Por certo deveria ser ao menos um homem educado, visto que, apesar de tudo, não podia deixar de reconhecer as maneiras finas da madrasta. Quando a carruagem estacou, pôde ver o homem, que, vestido com refinado bom gosto, abraçava Maria Alice. Após a troca de carinhos entre os dois irmãos, José Venâncio cumprimentou o cunhado, mandando em seguida um escravo levar sua bagagem. O grupo se deslocou em direção ao interior da casa e, aparentando estar totalmente alheia à situação, Leonor pegou rapidamente um livro, fingindo demonstrar o máximo interesse pela leitura. Adentraram o recinto, animados, ouvindo Afonso discorrer sobre os contratempos da viagem e sobre acontecimentos pitorescos que havia presenciado durante o percurso. Era sua primeira viagem ao Brasil e não cansava de elogiar a beleza das paisagens que havia visto, especialmente no litoral carioca. Ia comentar mais alguma coisa, quando divisou Leonor sentada a um canto, próxima à janela. A claridade matinal invadia o ambiente e os raios de sol, que incidiam sobre a moça, criavam um efeito etéreo, quase diáfano. O vestido claro, revestido de tule, que Leonor vestia adquirira um aspecto imaterial e a sua tez clara, contrastando com seu cabelo quase negro, criaram uma imagem de grande beleza.
Maria Alice, atenta à magia daquele primeiro encontro de seu irmão com a enteada, mais uma vez sorriu, como sempre fazia quando as coisas saíam da maneira como ela queria. Adiantou-se e, tomando a mão de Afonso, se aproximou de Leonor, dizendo: Minha querida enteada, este é o meu irmão, Afonso. Espero que possam se tornar bons amigos. Afonso, ainda sob o impacto da impressão inicial que tivera de Leonor, cumprimentou-a, tocando levemente com os lábios sua delicada mão. Leonor tentou sorrir, dizendo algumas palavras de boas-vindas. A seguir, Maria Alice conduziu o irmão a seus aposentos, para que pudesse descansar um pouco antes da refeição. Ao entrar no quarto que seria, dali em diante, de Afonso, olhou nos olhos do irmão e indagou: Então, o que achaste de minha enteada? Afonso fitou a irmã, surpreso, e tornou: Por que esta pergunta? Esta viagem, por acaso, tem algum objetivo que eu desconheço? Maria Alice sorriu e acariciou o rosto de Afonso, dizendo: Não, meu querido. Apenas queria saber sua impressão sobre a moça. Ela é muito solitária, ainda não me aceitou, acha que sou um tipo de usurpadora, uma intrusa. Afonso fitou a irmã com seriedade e salientou: Tu sabias disso quando quiseste casar. Foste avisada de que José Venâncio era muito ligado à filha. Maria Alice se afastou delicadamente e disse: Sim, eu sabia, mas não imaginava que essa rapariga fosse atrapalhar a minha felicidade. Contudo, esse não é o momento de falarmos essas coisas. Quero que te sintas bem aqui conosco. Ficarás quanto tempo? Creio que poderei permanecer por uns 2 meses mais ou menos. Miguel tem planos de te visitar e então partiremos juntos para Portugal. Acho que ficarás mais tempo do que imaginas. Afonso balançou a cabeça e fingiu estar aborrecido, enquanto falava. Maria Alice, proíbo-te de tramares qualquer coisa, ouviste? Não sei o que tens em mente, mas não quero fazer parte dos teus planos. A moça sorriu e insistiu. Está bem, eu respeito tua opinião. Mas quero saber qual tua impressão sobre Leonor, disse, sorrindo, com uma pitada de malícia. Afonso se deu por vencido e falou, enquanto um leve brilho perpassava em seu olhar. Devo estar louco em responder-te tal despropósito, pois a moça é um pouco mais moça que o meu filho. Mas, tens razão, fiquei impressionado. Há muito não vi uma jovem tão bela, mesmo na Europa, onde as vemos em profusão. Então, diga-me, por que não voltaste a casar? Simplesmente porque prometi a mim mesmo jamais voltar a sofrer por amor. Sabes o desespero que senti com a doença de Antônia e a forma trágica como terminou. Maria Alice concordou e se retirou, recomendando que descansasse um pouco, pois o almoço seria servido em 1 hora. Já se considerava feliz e bem-sucedida com a ideia que tivera. Era apenas uma questão de tempo. Durante o almoço, Maria Alice deu vazão à sua curiosidade sobre os últimos acontecimentos em Lisboa. Indagava sobre amigos e parentes, fazendo comentários exaltados sobre uns e outros. José Venâncio achou natural que sua esposa quisesse se inteirar sobre a vida dos que deixaram sua pátria, para acompanhá-lo. Estava feliz por ver que ela estava ditosa com a presença do irmão e se perguntava por que ele mesmo não tivera a ideia de trazê-lo, fazendo-lhe uma surpresa. Certamente ela teria apreciado muito. Os últimos acontecimentos, no entanto, absorveram toda a sua atenção. Bento Gonçalves conseguira que Fernandes Braga fosse eleito presidente da província, mas já era do conhecimento de todos que a situação não duraria muito tempo. Estigmatizado como defensor de ideias que separatistas, Bento não abria mão de defender os interesses gaúchos. Falava-se, a boca pequena, que iam adiantados os planos para a Revolução, e que esta se daria em setembro. O almoço transcorria normalmente, apenas Leonor, incomodada com o olhar de Afonso e de Rufino, não via a hora de poder sair dali. Respondia com monossílabos às perguntas a ela dirigidas, apenas observando as regras da boa educação.
Rufino servia a mesa com calculada diligência e um moleque de uns 10 anos espantava as moscas que insistiam em pousar sobre a comida e os comensais. Afonso, bastante admirado, ao dirigirem-se para a sala de estar, comentou: "Quero parabenizar-te, minha irmã, por este almoço, que em nada fica a dever às mesas de Lisboa. Vejo que ensinaste este escravo a servir seus senhores com o requinte de um mordomo." Maria Alice sorriu, enquanto se sentava em um pequeno sofá. José Venâncio a acompanhou e completou: "Minha esposa vem realizando um grande trabalho, especialmente com os escravos. Educou este que acabaste de ver e tem colocado na linha os gures, filhos das escravas. Essas crianças agora sabem onde é o seu lugar." Leonor, incomodada com o assunto, iniciara um bordado, procurando se concentrar no trabalho para não ter que, de alguma forma, participar da conversa. Afonso, porém, desejava saber sua opinião e não hesitou em perguntar: "E a senhorita Leonor, o que acha destas mudanças? Concorda com elas?" Leonor, pega de surpresa, voltou-se para o seu interlocutor. Ia falar alguma coisa, mas José Venâncio se adiantou, temendo que a filha fizesse algum comentário deselegante. "Minha filha tem auxiliado a Maria Alice, Afonso. Tem alguma relutância em relação a este escravo que nos serviu, mas creio que não passa de um capricho." Afonso não se deu por satisfeito e indagou novamente: "É verdade, senhorita. A primeira impressão, não a imaginava escravagista." Leonor tornou-se rubra e contrapôs: "Pois fique com sua primeira impressão, senhor Afonso. Não concordo com a escravidão e, dentro do possível, procuro atenuar a sina desta gente. Apenas não tolero pessoas arrogantes, escravos ou não." Maria Alice acrescentou: "Realmente, minha enteada defende os negros com muita convicção. Estranho o seu comportamento com relação a Rufino, já que ele é o mais educado de todos." José Venâncio adquiriu por insistência minha e, até agora, não deu motivos para nenhum aborrecimento. As últimas palavras de Maria Alice soaram como uma sutil provocação aos ouvidos de Leonor. A jovem respirou profundamente, demonstrando estar entediada com a conversa, e Afonso, percebendo o que ocorria, resolveu mudar de assunto. "Esta manhã, quando cheguei, percebi que estavas a ler uma obra de conhecido autor francês." Leonor, surpresa, confirmou com a cabeça, ao que Afonso continuou: "Não seria por acaso uma leitura inadequada a uma jovem como a senhorita?" "Inadequada?" Afonso tossiu e comentou: "Stendhal é um escritor que não aconselho a moças e senhoras de família. Considero o seu relato sobre a sociedade francesa deveras chocante. Não concordo com o senhor. Admiro a compreensão que este autor revela sobre o coração humano. A hipocrisia, senhor Afonso. A tendência à dissimulação e à falsidade. E essas atitudes encontramos em qualquer lugar do mundo, não é mesmo, senhor Afonso? Além disso, meu pai conhece minhas preferências literárias e nelas não interfere." José Venâncio levantou-se e falou com franqueza: "Meu amigo, apesar de Leonor ser ainda muito jovem, tem um senso admirável sobre as coisas, tal como a sua mãe. Não acredito que este tipo de leitura lhe possa trazer algum prejuízo, é apenas ficção." Afonso não se deu por vencido. "Compreendo. Certamente não deves ignorar que este autor trata de maneira diferente o amor e as relações na sociedade. É muito crítico e realista." José Venâncio encerrou o assunto, dizendo que examinaria a obra com mais atenção em ocasião propícia. Afonso disse que não queria causar transtornos e que apenas se surpreendera ao ver uma jovem como Leonor lendo uma obra daquele teor. Aborrecida, Leonor aproveitou o ensejo e pediu licença para se retirar. Os demais se dirigiram para o costumeiro repouso da tarde. Maria Alice mordia o lábio, pensando no desastre que fora a conversa de Leonor e seu irmão. Que diabos, pensava. Por que ele tinha que implicar com o livro dela? Se o próprio pai permitira, por que ele tinha que insistir no assunto? Teria uma conversa com Afonso.
Era preciso esclarecer algumas coisas com seu irmão. Capítulo 13. O primo regressa. Alguns dias mais tarde, Leonor recebeu uma correspondência trazida por uma escrava da estância de seus tios. Leonardo havia chegado. Sentada, ainda com a carta nas mãos, pensava como o tempo passara. Seu primo tinha ido estudar em Lisboa e, apesar das saudades que sentira logo após a sua partida, com o passar dos anos quase o esquecera por completo. Na verdade, Leonardo se tornara uma lembrança distante, de um tempo que sabia que não voltaria mais. Como ele estaria agora? Lembraria ele das promessas que lhe fizera? Leonor sorriu com tristeza. Ele também devia tê-la esquecido. Naquele momento, José Venâncio, ao lado de Afonso, saía de sua sala particular e, vendo que a filha vinha em sua direção, quis saber. Trazes alguma notícia de teu tio? Leonor fez um sinal positivo e contou ao pai com um largo sorriso. Tia Francisca mandou-me avisar que Leonardo chegou hoje pela manhã. Está nos convidando para irmos até lá após a sesta. José Venâncio, entusiasmado, mandou um moleque chamar Maria Alice, que estava dando ordens às escravas na cozinha. Ao se reunir ao grupo, curiosa, perguntou: o que está acontecendo? José Venâncio deu a notícia. Saiba, minha cara, que meu sobrinho Leonardo voltou da Europa, onde foi estudar. Temos mais um médico nesta cidade a partir de hoje. Maria Alice sorriu, um tanto contrafeita, e comentou: então, não me disseste que o teu sobrinho estava de regresso. Veja que coincidência. Chegar quase na mesma época que Afonso. José Venâncio se desculpou, dizendo: perdoa-me, querida. Foi uma falta minha, realmente. Ando às voltas com outros problemas. Mas podemos consertar isso, pois hoje à tarde iremos todos à estância de meu irmão. Antero matará um boi para comemorar a volta do filho. Enquanto Leonor ia para o quarto, a fim de se arrumar, José Venâncio foi dar algumas ordens ao capataz da fazenda. Maria Alice aproveitou o ensejo e, chamando o irmão para um passeio, lhe falou: já entendeste o motivo de meu convite para vires ao Brasil? Afonso passou a mão pelos cabelos e respondeu: não quero acreditar, mas parece-me que estás a me querer ver casado com a bela Leonor. Resta-me saber o porquê desta escolha. Maria Alice respondeu de forma direta: seria muito conveniente para todos nós. Não gosto desta moça, acho que já percebeste. Ela não me é simpática e, além disso, é como se fosse uma sombra da mãe. Meu marido pensa sempre primeiro nela. Afonso olhou para a irmã e perguntou, espantado: não me digas que estás a sentir ciúme da filha de teu marido. Maria Alice deu de ombros e retorquiu: que me importa o que pensas? Sinto que esta rapariga representa perigo para mim e a quero bem longe daqui. Além disso, não podemos ignorar a questão financeira. Afonso contemplou a grande extensão de terras pertencentes a José Venâncio e questionou: sabes que não gosto da vida no campo. Não suportaria morar aqui para sempre. Maria Alice deu uma gargalhada. Quem te disse que morarias aqui? Irias para Lisboa e em seguida eu te seguiria, após convencer meu marido a seguir a filha. Ademais, com essas ideias que separatistas, José Venâncio corre o risco de perder tudo o que possui, caso haja uma revolução. Certamente o governo imperial o punirá pela adesão ao movimento revolucionário. Afonso ficou pensativo. Deveria ter imaginado que o convite de Maria Alice tinha outros objetivos, além de saudades fraternais. Jamais poderia supor, no entanto, que ela fosse tão longe e pretendesse casá-lo com a filha de José Venâncio, a jovem Leonor. Por volta das 15 horas, José Venâncio deu ordens para arrumarem as charretes e partirem. Os dois casais seguiram em silêncio, enquanto percorriam as 2 ou 3 léguas que separavam as duas estâncias. Afonso admirava a natureza do local, muito diferente da de seu país. A beleza quase selvagem da região e o tipo humano que ali se desenvolvera, voltado à terra e à sua defesa,
despertavam sua admiração. Não que ele pensasse em deixar a civilização para adotar aquele tipo de vida, mas já conhecera muitos lugares, muitos países e ali, naquela região inóspita, reconhecia ter sentido uma emoção desconhecida. Quando chegaram à fazenda Santa Ana, José Venâncio desceu do carro e, devidamente pilchado, em homenagem ao sobrinho, foi logo saudando os presentes. Mas que tal? Onde está o tal moço que acabou de chegar? Quero ver se ainda tem cara de gaúcho. José Venâncio se referia à refinada educação que os jovens brasileiros recebiam na Europa e que contrastava com os modos até rudes daquela região. Ele mesmo perdera muito do aspecto tosco que os fazendeiros dali apresentavam, mas procurara sempre manter alguns costumes que considerava fazerem parte de sua própria alma e sangue. No entanto, acima de tudo, valorizava sua terra, o seu pago, como costumava dizer. Antero e Dona Francisca se voltaram, orgulhosos, ao verem caminhar ao encontro dos convidados seu belo rapaz ao lado de Lúcia. Leonardo deu alguns passos e, vendo o rosto moreno do tio, sorrindo, deu-lhe um amplo abraço. José Venâncio fixou seu semblante e exclamou, emocionado: pois não é que este rapazelho me saiu forte como o pai? E principalmente como o tio. Todos riram da comparação. Naquele momento, Maria Alice se adiantou. José Venâncio, segurando sua mão, apresentou-a com indisfarçável orgulho. Meu caro, esta é a senhora Maria Alice Góes de Gouveia, sua tia de agora em diante. O jovem a cumprimentou educadamente e, quando seu olhar percorreu a paisagem à procura de alguém, José Venâncio se adiantou, dizendo: tu te lembras da tua prima? Veja, é uma moça feita. Leonardo demorou a perceber a silhueta de Leonor, que se havia colocado entre Afonso e Lúcia. Caminhou alguns passos e, ao deparar com a moça, não disfarçou sua surpresa. Minha prima. Leonor, te transformaste em uma bela prenda. Como o tempo passou. Leonor, levemente ruborizada, respondeu: também cresceste, meu primo. Estou feliz por estares de volta. O rapaz sorriu e, beijando a mão delicada da prima, declarou, sorrindo: não mais do que eu, Leonor. Tenho saudades de nossa amizade. Leonor fitou demoradamente o jovem. Maria Alice, percebendo a delicadeza do momento no que dizia respeito à execução de seus planos, interrompeu: meu jovem sobrinho, quero lhe apresentar meu irmão, Afonso Góes Coutinho, que está em visita à nossa casa. Afonso, que antipatizara imediatamente com Leonardo, estendeu-lhe a mão maquinalmente. Após os cumprimentos, todos se dirigiram ao galpão, onde se dariam as comemorações pela chegada do rapaz. Várias famílias da vizinhança haviam sido convidadas e Dona Francisca não se cansava de dar ordens às escravas para que todos fossem bem servidos de churrasco, muito vinho e de charque no espeto com pirão. Como era de esperar, a festa adentrou a noite e terminou em um fandango, com danças tradicionais da região. Afonso, sentindo-se totalmente deslocado e estranhando os costumes da região, procurou se aproximar de Lúcia, que se divertia com a situação. Leonardo viu-se na obrigação de dar alguma atenção aos convidados, embora o seu interesse se fixasse em Leonor. Maria Alice não escondia sua insatisfação com o desenrolar dos acontecimentos. Repentinamente, parecia que as coisas tomavam um rumo que ela não esperava, deixando seus sonhos e ambições em um plano de difícil realização. Leonardo chegara para dar curso à programação espiritual daquelas almas, situações necessárias ao prosseguimento do processo evolutivo do grupo. Que misteriosos elos uniam vidas tão diferentes na terra onde sopra o minuano. Capítulo 14. Entre afetos e desafetos. A festa comemorativa à chegada de Leonardo se estendeu até a tarde. No retorno, Leonor trazia um brilho diferente no olhar, absolutamente indisfarçável. Afonso a observava de soslaio e Maria Alice, contrariada, não via a hora de retornar à fazenda e dar por encerrado aquele péssimo dia. No dia seguinte, o céu se apresentava cinzento, prenunciando frio e chuva. Naquela região,
Os habitantes conhecem as variações climáticas apenas pela mudança na direção do vento. Januária, com sua larga experiência, olhou para o céu da soleira da cozinha e exclamou, contrariada: "Vem mau tempo pela frente, meu senhor. Vamos ter muita chuva no lombo essa semana." Afonso acordara cedo. Levantou-se e viu que José Venâncio se adiantara e já se encontrava nas lides da fazenda, junto com seu capataz e alguns escravos. Dirigiu-se à cozinha para solicitar uma xícara de café, que ainda não fora servido. Encontrou Januária olhando o céu, preocupada. "Como lhe disse, moço, a chuva não tarda." Afonso olhou o céu e viu apenas algumas nuvens a esconderem o sol. Duvidou intimamente da previsão da velha escrava. Dando vazão à sua curiosidade, perguntou: "Diga-me, Januária, o senhor José Venâncio teve outra namorada antes de se casar com a minha irmã?" Januária sorriu e respondeu: "Não diga isso, senhor. Ele amava a senhora e jamais pensou em ter outra mulher. Mas acabou se casando de novo. Achas que ele era mais feliz antes?" A velha escrava percebia que Afonso desejava saber mais sobre o passado do cunhado com algum intuito. Mas qual seria? Januária terminou de colocar a mesa do café para o rapaz. Antes de se retirar, falou, conselheira: "O senhor é bom, seu Afonso. Sei que sua mulher morreu há muito tempo e que entende dessas coisas. Um amor, quando é verdadeiro, não se acaba." Afonso aproveitou e perguntou o que lhe interessava. "Aquele moço, Leonardo, foi namorado de Leonor?" Januária riu e falou: "Aquele menino endiabrado? Não que eu saiba. Nunca ouvi falar nada." Ensimismado, Afonso terminou sua refeição. Rufino, postado próximo à mesa, aguardava alguma solicitação. Afonso, apesar do aviso de Januária sobre a chuva, saiu para dar uma volta. Algum tempo depois, Maria Alice e Leonor se apresentavam para fazerem o desjejum. Ignorando a ausência de Afonso, Leonor aprontou-se com esmero e saiu com uma pequena caixa na mão. Andou alguns passos, dirigindo-se a pequeno caramanchão existente na fazenda. Sentou-se e, abrindo a caixa com cuidado, retirou alguns papéis amarelados pelo tempo. Começou a lê-los, sorrindo, às vezes emocionada. Como pudera esquecer das cartas que Leonardo lhe mandara durante tanto tempo? Nos primeiros tempos após a sua partida, o primo lhe escrevia com muita frequência, o que fizera com que mantivesse acesa em seu coração a chama que nutrira na adolescência.